Bom dia a todos. Nós vamos abrir no livro de Daniel e eu estou dando uma síntese sobre a nossa fé, a fé que houve na vida de Daniel, que teve aquele homem de Deus com seus 3 amigos, é a mesma fé que nós temos. Se você é crente, você tem a mesmíssima fé de Daniel. Pode ser que não seja, vamos dizer assim, grande fé que alcançou, mas sabe, todos nós somos iguais, né? A gente quando ouve falar de homens de Deus do passado, né, que a gente lembra de Abraão, de Elias, daqueles grandes homens, fala, puxa vida, que ele era... Não, a Bíblia diz em Tiago que Elias era igual a gente, cheio das mesmas paixões. É Deus quem atua em nós, irmãos. Se Ele quiser nos colocar em um campo difícil de trabalho, um lugar difícil, Ele vai testar a nossa fé. O que importa é como nós reagimos. Como é a nossa fé? Entendeu? Então eu estou falando aqui da fé que vence o mundo. Eu já preguei 2 domingos sobre isto. Hoje eu quero terminar para tratar dos últimos 3 assuntos que tem aqui. Eu havia falado para os irmãos sobre a base da fé, quer dizer, a estrutura montada da fé. Né? Nós temos um serviço a fazer aqui, o irmão Antonino vai vir no dia 28, aqui no corredor, arrancar esses pisos, né? Para fazer uma base, para levantar uma paredinha ali para o vizinho que precisa, porque está entrando a água, né? Molha a parede dele lá por dentro. Então nós precisamos fazer isso. Então, tudo precisa de uma estrutura. Qualquer coisa na vida, a construção física, quer dizer, uma casa, precisa de estrutura. A nossa vida também precisa, a vida espiritual. Sem ter uma estrutura, um alicerce sólido, não aguenta, irmãos. Nenhuma pessoa que diz que é crente, sem ter uma sólida base na vida, vai aguentar. A pressão é muito grande. Lembra que Jesus fala sobre isso? Ele diz, se a casa não for firmada na rocha, ela não suporta as pressões que vêm de cima e vêm dos lados. Ela cai mesmo. Então é isso que eu estou tentando mostrar aqui para os irmãos, no capítulo 1. Qual era a base da fé de Daniel e os 3 amigos? Eles eram tão firmes, tão fortes, tão sólidos na fé, que tomaram de antemão a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Quando chegou em Babilônia, aqueles 3 moços, bem poderiam esquecer dos pais deles, do Deus deles, nós estamos distantes mesmo, então vamos aproveitar a vida. Teriam muito dinheiro, muito conforto, mulheres à vontade, mas eles negaram tudo isso. Decidiram firmemente amar a Deus. E aí que está o segredo. Quando a pessoa toma uma decisão dessa, vem o que vier, vem a própria morte, ele não se afasta. Está vendo? Esse é o segredo da vida cristã. Eu olhei também o capítulo 2, porque no capítulo 2 eu coloquei aqui, irmãos, talvez outro pastor pudesse colocar outro assunto aqui, sobre a glória da fé. Porque quando Nabucodonosor, um homem terrível, cheio de si, arrogante, cheio do poder das trevas, decidiu fazer aquela estátua de ouro e ordenou que todos os servos dele, todos que trabalhavam para ele, todos os funcionários, fossem lá e adorassem a estátua. Os 3 amigos de Daniel foram provados. E eles ficaram em pé e não adoraram. Tá? O perigo era de ser jogado na fornalha. Ele falou, não tem problema. Tá? O homem de fé, ele não tem medo, irmãos. Quando nós decidimos glorificar a Deus, na hora Deus dá poder. Está vendo? O segredo é a nossa decisão. Eu estou pronto.
eu não vou negar meu Deus. Não vou. Foi assim que aconteceu com eles. Não, falou para o rei. Nosso temor é a Deus e não a você. Então, se você nos jogar, se nós morrermos, tudo bem. Nós vamos para o céu. Se não, se Deus não nos livrar, nós não vamos aceitar suas demandas aqui em nossa fé. Pronto. Deus honrou a fé daqueles homens? Honrou. Deus apagou a força do fogo, irmãos. E eles andaram, como você anda lá no shopping, visitando, eles andaram com Cristo no fogo. Estava ali o Senhor Jesus Cristo com eles. Está vendo aqui? Deus não tira as provas. Não. Ele vai conosco nas provas. Ele está conosco. E é ali que Ele quer que nós passemos. Em terceiro lugar, eu falei no domingo passado sobre a visão da fé. Mostrando, irmãos, como o homem de Deus vê o invisível. Não, desculpa aqui, irmãos, eu pulei um assunto aqui. O capítulo 2 foi para mostrar o sonho de Nabucodonosor. Não foi a fornalha, foi o sonho, que ali foi uma ameaça para todo o reino. E ali, irmãos, foi naquele capítulo 2, uma prova que o mundo precisa dos crentes. O mundo precisa de crentes. Foi a presença de Daniel e os 3 amigos que trouxe a bênção daqueles homens não morrerem, porque o rei estava determinado a matar todos eles, porque eles não puderam interpretar o sonho, nem falar que sonho foi. Então, se não fosse Daniel, Deus usando Daniel, o que seria deles? Então eu quero só lembrar os irmãos que o mundo deve demais aos crentes. Muitas coisas não acontecem no mundo de juízo de Deus, porque os crentes estão presentes. O mundo deve a gente. Então, queridos irmãos, como é bom a gente estar forte na fé, né? Sua fé, querido irmão, a minha fé, está sendo provada. Se você simplesmente se entrega, ninguém dá valor a você que é crente, não. O povo só dá valor se sua fé for superior à incredulidade deles. Se você qualquer coisinha baixar, entregar a Satanás, o povo não acredita na gente. Eu sempre tenho falado que o segredo de ganhar almas, de trazer pessoas para a igreja, está na nossa fé. Se você tem uma fé firme, que não se intimida com o deboche dos outros, o seu Deus é mais importante, então você começa a ter a admiração das pessoas lá fora. Se você ama Deus, ama o trabalho, ama a igreja sua, você pode ter certeza que logo Deus começa a trazer pessoas interessadas. Eles estão falando, eu preciso de alguém que crê como você. Eu preciso de um apoio na minha vida, não tenho. Então a fé é preponderante, ela é necessária para nós ajudarmos um mundo que está debaixo do poder das trevas, como nós estamos vendo. Falo isso com todo ardor para os irmãos. Às vezes demora, a gente chora, a gente é provado, mas vai chegar o momento que Deus começa a nos usar. Foi assim com Daniel. Ele e os 3 amigos foram provados lá. Agora, eu já falei sobre a fé que vê o invisível, sobre os 3 amigos de Daniel. Agora eu quero mostrar para os irmãos a conquista da fé. E agora eu entro com os irmãos no capítulo 4. Vamos abrir lá? No capítulo 4 de Daniel. Lembra que eu havia falado para os irmãos sobre Nabucodonosor? Deu a impressão de que quando Daniel interpretou o sonho dele, Nabucodonosor tinha se convertido. Muitas pessoas pensam que se alguém chegar na igreja, eu fui curado, Deus me abençoou, eu estou vindo aqui, que a pessoa se converteu. Não é verdade, irmãos.
Não. Ninguém se converte assim. Às vezes você traz uma pessoa, ele gosta da igreja, tá? Gosta do ambiente, gosta da sua amizade. Mas escute, não é conversão ainda. Para lidar com a pessoa, irmão, só Deus. Para lidar com o homem como Nabucodonosor, só Deus. Você vê, Daniel interpretou, falou do sonho, contou como foi o sonho de Nabucodonosor, e ainda deu uma interpretação para Nabucodonosor. Ele se converteu? Não. Ninguém se converte a não ser que Deus ponha a sua mão ali. E aí entra o capítulo 4. Porque, vamos observar aqui. Os irmãos viram que no capítulo 3, Nabucodonosor fez a estátua, ignorando Daniel. Ele não falou para Daniel. Ele fez por causa de raiva dele. Eu não quero morrer. Eu quero ser o grande. Tá? Então, eu não quero ser apenas o cabeça de ouro. Eu quero ser todo de ouro. A minha história é perpétua. Era assim que Nabucodonosor pensava. Se eu morrer, vai ficar para o meu filho. Agora Deus entra no capítulo 4 para dizer, não, não é assim. Sou eu que reino. E eu coloco quem eu quiser. Eu tiro quem eu quiser. Os mundanos não sabem. Olha, irmãos, eu dou graças a Deus pelo nosso presidente agora. Ele não é crente. Mas Deus moveu o coração dele. Ele cita a passagem da Bíblia. Ele tem um certo temor a Deus. Ele diz que ele está aqui por comissão de Deus. Deus enviou para isso, trabalho. Eu tenho orado para ele se converter a Cristo. Tá? Porque ele é cercado por pessoas chamados evangélicos que não têm noção de nada. Noção de nada. Então nós temos que orar pelo nosso presidente, pelos ministros, né? Pelos senadores, deputados, né? E temos que orar, porque a Bíblia manda a gente orar. Mas eu estou mostrando isso para os irmãos, que o homem não se converte só porque falou de Deus, só porque ficou encantado com alguma coisa. Não. A conversão é algo divino. Foi assim com ele. Agora vem o segundo sonho de Nabucodonosor. E os irmãos podem ver o sonho dele aqui. Teve outro objetivo o sonho dele. Nesse sonho dele, do capítulo 4, ele lembrou de tudo. Ele estava mais manso. Mas ele não chamou Daniel. Está vendo? Os ímpios são assim. Quando eles sabem que eles estão, que os crentes estão certos, que a mensagem está certa, eles se endurecem, eles ficam em casa, eles não vêm na igreja. Eles não chamam o pastor. Eles vão chamar um padre, eles vão chamar outra pessoa, eles vão procurar um psiquiatra, um psicólogo, mas eles não chamam. O orgulho humano contra Deus é muito grande, irmãos. Nabucodonosor não chamou Daniel. Quando ele chamou os magos, que os magos falaram, nós não podemos interpretar isso. Aí falou, a opção é Daniel. Está vendo? E agora chegou o sonho. Notem, irmãos, era o momento de juízo de Deus contra aquele homem. O sonho de Nabucodonosor no capítulo 4 é inteiramente para ele. Agora ele não é cabeça, agora ele era uma árvore, tá? Que Deus manda cortar. Já viu aquela árvore grande que Deus que corta bem embaixo dela ali? Toma. Deus falou, vai ser assim com você. No sonho foi esse. A interpretação foi a seguinte: você tem sido uma árvore, Nabucodonosor. Os povos vêm para debaixo de você, uma imensa árvore, onde todo mundo se agrega ali, todos se agregam. Mas Deus vai cortar a árvore, vai cortar bem embaixo. Olha, irmãos, Deus está avisando através de Daniel a misericórdia dele. Quando Deus quer arrancar o homem para o inferno, Deus corta a árvore pela raiz. Mas ele não cortou Nabucodonosor pela raiz, ele cortou bem embaixo.
A árvore vai tombar, vai ficar o tronco. Nota, quando Daniel chega para Nabucodonosor e conta para ele, está vendo? Esse é um sonho. Agora vamos à interpretação. Você será tirado, Nabucodonosor, será arrancado, você vai viver no mato como um animal. Já imaginou o que Deus faz quando com o orgulhoso? Você vai viver no mato por 7 anos. 7 anos, irmãos. Como se fosse um animal diferente. Horrível. A Bíblia descreve o que? Em pouquíssimas palavras. As unhas cresceram, ficou parecendo um bicho diferente. Não tinham comparação com outros animais. Por 7 anos. Uma loucura dele. Olha o que Deus faz com alguém que é orgulhoso, que não se curva perante ele. Aqui estava um rei orgulhoso. Veja o que Daniel falou. Ainda teve a mensagem de Daniel. Veja o capítulo 4. Os irmãos querem ver? Versículo 26. Daniel falando com o rei. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Estou dando ênfase a isso aqui para os irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus quer castigar um povo, Deus manda castigos terríveis. Eu nunca vi um Brasil tão arrogante como é hoje. Jovens, homens, mulheres, todos com o nariz empinado. Cada um fazendo o que quer. E sabe de uma coisa, queridos irmãos? Vocês têm ouvido isso aqui, eu não tenho poupado de falar. Quando Deus ordena terroristas, homens perversos, Ele ordena e eles vão e fazem. Eles começam a atacar e matar pessoas. É Deus que ordenou. Não fique pensando que o diabo é soberano. O diabo está no controle de Deus. É Deus que ordena. Tá? Deus não tem feito isso no Brasil, porque tem crentes orando pelo país. Tem crentes sinceros orando. Por isso que ele não fez ainda. Mas ele é poderoso para fazer? Claro que é. Então não brinquemos. Tenho alertado milhares de pessoas. Não muda a mensagem é essa, queridos irmãos. O Deus de bondade, o Deus de amor é o Deus de juízo. Tem momento que ele está dando ênfase ao juízo dele. E ele esconde a misericórdia. Tem momento que ele expõe a misericórdia e esconde o juízo. Pronto, ele é Deus. Ele é Deus salvando e é Deus matando pessoas. Você fala que Deus é cruel? Não, ele falou, eu faço o que eu quero. Em Deuteronômio ele diz, eu tiro a vida de quem eu quiser, eu dou a quem eu quiser. O povo precisa saber que ele é Deus. Para temor. Então com Nabucodonosor, foi assim? Foi. O que é que Daniel falou para ele? Olha o versículo 27. E ainda vem esse tom de misericórdia. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Talvez. Vai pregar isso hoje, irmãos. Mas é isso que nós temos que pregar. Daniel não foi ali, tadinho do rei. Não. Ele encarou o rei porque o verdadeiro amor fala a verdade, irmãos. Quem ama fala a verdade. Ele não poupou o rei. Aqueles homens eram terríveis, irmãos. Quando eles mandavam matar, matava. Olha, mata aquela pessoa. Se vocês soubessem do líder da Coreia do Norte, se alguém olhar para ele e rir da cara dele, ele manda matar na hora. E assim. Alguém foi contra uma coisinha dele, ele manda fuzilar. Os homens no poder são assim. Eles querem dominar, eles querem tomar conta. Nabucodonosor não tinha compaixão de ninguém. Foi por isso que Daniel falou para ele.
Há um rei que está acima de você. Há um Senhor glorioso. Foi Ele que estabeleceu você. Se humilhe perante Ele. Reconheça que você é nada. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que a sua posição não veio de você, veio de Deus. Começa a agir com humildade. Olha para os pobres, a miséria deles que você tem atacado. Mas o homem muda? Não, de maneira nenhuma. Nós falamos para os homens abandonar suas maldades, mas eles mudam? Não. Eles continuam mesmo. Olha o que vem em seguida. Versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Olha, queridos irmãos, eu sempre tenho pregado e dito, sempre tenho falado, se Deus não humilhar o homem jamais se humilha perante Deus. O cristianismo de hoje, o sistema evangélico de hoje, quer pegar Deus, puxar Deus e humilhar Deus. Eu vou fazer o que eu quero. Deus tem que me abençoar. É assim que eles fazem hoje. Todo mundo assim. São raras as exceções que temos hoje, de crentes sinceros. Não, eu faço o que eu quero, dentro da igreja, fora da igreja, e Deus tem que me abençoar. Nabucodonosor é assim. O Deus de Daniel não importa não. Daniel falou que ele está acima de mim, mas eu não aceito. Está vendo? Por fora a pessoa pode ser dócil, pode agir, até dar presente para pastores. Queriam dar presente para Daniel. Falou, não. Vocês vão ver no capítulo 5. Falou, pode ficar com os presentes de vocês. Eu não quero. Mas agora, olha o que aconteceu. Veja, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha aqui, irmãos, o que é isso? A Bíblia nem toca na cidade de Babilônia. O livro de Daniel nem fala. É como se tivesse entrado aqui e falado apenas do prefeito da cidade, ou entrado aqui no Brasil, falasse somente do presidente, do Senado, dos deputados. Cadê a cidade de Brasília? Olha aquele prédio bonito. Queridos irmãos, dizem que Babilônia era a coisa mais linda. Naquele tempo, talvez foi feito por Nabucodonosor mesmo. O jardim suspenso da Babilônia. Diz que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu acho que Nabucodonosor ficou na parte mais alta do palácio dele, olhando para a linda cidade. Diferença dos crentes, né? Os crentes não olham assim, eles olham para o alto. Eles veem pela fé a cidade santa, a cidade linda, maravilhosa, onde os crentes, milhares de crentes estão, onde eles vão morar para sempre. Os homens olham o mundo aqui, olha a cidade que eu fiz, com meu poder. Nota o que ele fala aqui, eu edifiquei com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Veja aqui, queridos irmãos, aqui está a suma de todo orgulho. E até crente tem que parar aqui. Porque quando nós não nos humilhamos, Deus nos humilha. Deus nos humilha. E eu tenho falado aqui para irmãos, tenho falado pelo Facebook, pregado. Se eu não me humilhar, que é preferível, então cuidado com a humilhação de Deus. Deus tem prazer em homens e mulheres que caem perante Ele, se humilham perante Ele.
Nabucodonosor disse, ele elevou o poder dele. Eu fiz para a minha grandiosa majestade. Ele tomou a glória que pertence a Deus. E aqui, irmãos, está. Quando Deus suporta o homem no orgulho dele, até que a boca abra, e ele começa a falar de si. Elevar a glória dele mesmo. Lembra do rei Herodes? Quando o povo judeu estava lá perante ele, olha, isso não é um homem, é um Deus que está aí. O orgulho dele se avolumou, e Deus o matou na hora. Caiu comido de vermes. Comido de vermes, todo mundo olhando, os vermes devorando Herodes. Está vendo? Por quê? Deus não tolera, Ele não tolera ninguém tocar na glória e honra que pertencem somente a Ele. Ele não tolera. Os pastores devem cuidar disso. É muito perigoso, porque Deus tira qualquer pastor que está buscando honras para si, atenção dos outros. Está vendo? Humilhação. Nós estamos vivendo uma época de, eu já falei aqui, extremo orgulho. Satanás passou esse espírito de orgulho para a sociedade. Mulheres, jovens, moças, rapazes, meninos e meninas, cada um fazendo o que quer. E as consequências são gravíssimas. Olha o que aconteceu aqui com Nabucodonosor. Agora não é mais Daniel falando. Quando Daniel falou, Daniel trouxe um tom de misericórdia para ele. Mas agora não. Veja, falava ainda o versículo 31. O rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Veja, serás expulso de entre os homens. A tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Está vendo como Deus faz um ser humano se transformar num animal? Está vendo? Está vendo como ele pega um sábio e o torna ele louco? Está vendo um homem que reinava sobre os homens com toda arrogância, agora está no meio dos animais. No meio dos animais, comendo com os animais. Está vendo quando queremos achar que somos alguma coisa, Deus faz a gente descer, irmãos. O filho pródigo foi assim, deixou a casa do pai dele, foi lá para o mundo e passou a comer coisa de porco lá. Depois se humilhou e voltou. É assim que aconteceu com Nabucodonosor. Mexeu com a glória de Deus. E aí as consequências vêm. Então, queridos irmãos, o rei foi colocado a par do seu triste destino. Mas é interessante aqui, é que Deus com alguns, Ele usa de misericórdia, né? Impressionante. Com alguns, ao invés de matá-lo, pisar no pescoço e destruí-lo, Deus usa de compaixão. Depois de 7 anos, Nabucodonosor foi restaurado, voltou. Olha o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, agora é ele contando. Impressionante. Que testemunho de um pagão, de um homem incrédulo, que se converteu ao Deus de Daniel. Valeu a pena? Valeu. Valeu a fé de Daniel? Valeu. Levantei os olhos ao céu.
tornou a vir o entendimento. Quem fez isso? Foi ele? Foi decisão dele? Não. Brilhou a graça. Quando Deus quer salvar alguém, Ele vai naquela pessoa, irmãos. É possível que eu vou ver Nabucodonosor no céu? Vou. Ele se converteu. Ele voltou para o Deus de Daniel. Levantei os olhos. Tornou-me a vir o entendimento. Está vendo agora? Ele pôde pensar, mas de uma maneira clara. Ele não havia mais um orgulho na cabeça dele. O coração dele de pedra foi quebrado. Está vendo? Quebrado. Não se quebra pedra fácil, né, irmãos? Não. Mas o coração dele, daquele homem duro, daquele homem obstinado, daquele homem assassino, daquele homem cruel, daquele homem sem emoções, agora veio o entendimento. O entendimento veio de Deus. Brilhou nele a luz do céu, né? O que falta hoje? Falta Deus acender a luz dele para os corações de milhares que estão aí nas trevas, homens achando que está tudo bem, porque tem uma casa, tem comida, tem um carro, tem coisa para viver aqui, tem amigos, pode rir, pode brincar com o pecado, viver assim. Eles estão desse jeito hoje, sem entendimento, irmãos. Deus tirou essa luz, mas quando Deus traz a luz dele, os homens começam a pensar. Deus lida com a mente da pessoa, com a consciência da pessoa. E agora ele veio, ele consegue pensar. Puxa, está vendo o que Deus fez comigo? Está vendo? Eu ouvi de Daniel, eu ouvi a mensagem dele, falando para mim, e eu não acreditei, e agora Deus teve misericórdia de mim. E o que resultou? Eu bendisse o Altíssimo. Agora chegou. Olha o que Deus faz, quando Deus converte o coração. O homem passa a bendizer a Deus. Nabucodonosor fazia isso antes? De maneira nenhuma. Ele olhou para Daniel. Ele olhou para o homem. Tem muita gente assim. Eu estou olhando para aquele pastor, ele prega bonito. Mas escuta, agora é Deus. Daniel não está ali. Agora é Deus. Olha, queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Ele está bendizendo. Bendizer significa falar bem de Deus, falar dele, glorificá-lo nos lábios, tá? Tê-lo no coração. Agora não é mais um Nabucodonosor arrogante, não. Eu sou o dono de... Não, agora a glória é de Deus. Eu bendisse ao Altíssimo, louvei a Ele, glorifiquei ao que vive para sempre. Agora não é mais aquela estátua de ouro, querendo viver direto, querendo dizer que Ele é o melhor, que não tem ninguém igual a Ele. Está vendo? Ele está glorificando ao que vive para todo sempre. Queridos irmãos, o reino de Nabucodonosor, o reino de Babilônia passou, cabeça de ouro. Depois entrou outro reino, depois entrou outro reino, depois entrou outro reino. A estátua que Nabucodonosor teve sonho, em seu sonho, é a obra de Deus. Os reinos do mundo passam, irmãos. Está vendo o Brasil? Nós estamos orando para dias melhores, que o povo tenha emprego, que a situação mude, mas tudo isso passa. Tudo isso passa. Homens morrem, reis morrem. Está vendo? Tudo passa. Mas sabe, queridos irmãos, a graça transbordou sobre Nabucodonosor. Transbordou. De tal maneira que, para mim, ele se converteu. E olha o que ele diz. Versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Eu vejo os arrogantes hoje, né?
Eu vejo na política, esses homens que roubam do país, matam os outros, estão cheios de dinheiro, milionários estão na base do furto. Mas sabe, todos os reinos do mundo são considerados nada. A gente olha o exército da China hoje, tem milhares de soldados, o armamento deles é pesado. O armamento da Rússia, irmãos, dominaria o Brasil. O armamento e o exército americano é poderoso. Eles têm coisas, aviões de caças hoje, tremendos, poderosos. Mas ajunta todos esses exércitos do mundo inteiro, coloca tudo junto. Sabe o que Deus diz? Isso é menos do que nada. Quando você olha aquelas formiguinhas no chão, né? Você passa pé ali, joga um veneno, acabou com elas. Irmãos, às vezes as formigas são mais poderosas do que nós. Porque se pisa numa, outra vez sobe o exército de formigas subindo no seu corpo para picar você. E Deus olha todos os exércitos do mundo como se fosse nada. Em Isaías 40, ele diz que todas as nações, olha irmãos, hoje a população do mundo chega a mais ou menos, talvez já chegando aos 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Deus diz que tudo isso é como uma gotinha do balde. Você viu como balde, você pega um balde de água, joga fora, e depois você pensa que não tem nada, vira, está aquela gotinha, 3, 4 gotas caindo ali. A Bíblia diz que é isso a população do mundo aos olhos de Deus, não é nada. Você já viu uma balança? Né? Eu sempre refiro aquelas balanças de antigamente, tinha os 2 pratos, lembra? Hoje é diferente, tá? Mas aqui, esse prato aqui, está limpinho, o dono limpou. Esse lado aqui tem pó. Fez algum efeito? Não. Pesou? Não. Não teve influência nenhuma. É assim o mundo para Deus. É porque nós não conhecemos nosso Deus, irmãos. Por isso que nós ficamos com medo. Ficamos com medo do perigo, da morte, de chineses entrando aqui matando a gente. Pode acontecer. Mas nós não conhecemos quem é o nosso Deus. Eu já citei para os irmãos de uma senhora, eu acho que foi aqui no estado de Minas. Houve um tremor de terra e todo mundo começou a correr para um lado para o outro. E ela estava ali na sua cadeira de balanço. E alguém perguntou, por que a senhora não vai fugir? Ela falou que estou contemplando um Deus que é poderoso para sacudir o mundo, tremer a terra. E Ele me protege. Por que acontece conosco que nós vivemos assim? Tremendo. Porque nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Nabucodonosor conheceu depois de 7 anos como animal na floresta. E agora ele diz o quê? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Agora ele tem uma visão bíblica. Agora ele vê quem é Babilônia, quem é o exército babilônico, quem é o povo da Babilônia, quem é Nabucodonosor. Agora ele vê e glorifica a Deus. Olha, irmãos, se Deus não muda o homem, ninguém muda. Eu vejo alguns pastores pregando, vamos ganhar almas para Cristo, ou faz uma decisão. Não. Deixa Deus atuar. O homem não é mudado porque foi colocado no batistério, porque entrou numa igreja. O homem é mudado quando Deus o leva ao pó. Deus é o Deus dos contritos, das almas quebrantadas por Ele. Vamos adiante aqui? E segundo a vontade dele, olha Nabucodonosor o que ele faz. Ele exalta a vontade de Deus. Antes era a vontade de Nabucodonosor. Era ele que mandava. Vocês têm aí que saber do meu sonho, senão eu vou matar vocês. Era a vontade dele.
Ele achava que ele era o dono de tudo, né? Fazem isso. Então era um tipo de ditador terrível, inigualável no mundo, né? Pessoas iguais a Nabucodonosor tiveram aqui no mundo e morreram, foram assassinados porque o povo tem ódio disso, né? Mas notem, agora não, agora é a vontade de Deus. E é isso aqui que a Bíblia exalta, queridos irmãos. Hoje, até as igrejas evangélicas estão exaltando a vontade do homem. Mas a Bíblia exalta a poderosa vontade de Deus. Eu sou crente, porque foi a vontade de Deus. Tá? E a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus é que vive para sempre. Notem, irmãos, não tem nada a ver com o homem. A minha vontade, ela é submetida à vontade de Deus, e não ao meu querer, como se eu fosse soberano sobre a minha vida. Não tem nada a ver, irmãos. Outro detalhe, ele diz, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não há. Ninguém pode obrigar Deus. Ele é soberano. Tá? O evangelho hoje é um evangelho humanista. É o homem querendo fazer o que ele quer, não Deus. Mas aqui está um pagão que se converteu, que não estudou teologia, não entrou numa igreja, na escola dominical. Está ele agora com sua boca dando uma aula aqui, dizendo: ninguém pode deter a mão dele, ninguém pode dizer para Deus, ninguém. Ele é Senhor. Ninguém pode dizer: o que o Senhor está fazendo? Ninguém. Está aqui, irmãos, o Deus de Daniel. Onde a fé brilha, a glória de Deus aparece. Se você nega o seu Deus, você nunca vai ver a glória dele. Onde há incredulidade, Deus se afasta, irmãos. Deus se afasta. Então tenho recomendado, queridos irmãos, creia no seu Deus, pronto. Glorifica Ele, não tenha medo, seja ousado, destemido, não tenha dó de si, não tenha. Toda vez que nós temos dó de nós mesmos, coitado de mim, nós não servimos para nada, irmãos. É a glória de Deus. Lembremos que nós somos servos. Aqui está um homem que se converteu mesmo. E quando o homem se humilha, Deus exalta o homem. Quando o homem se exalta, Deus humilha o homem. E agora o que é que Deus fez com ele? Olha o versículo 36. Então logo me tornou a vir o entendimento. A primeira coisa, recuperou a capacidade de pensar. Vendo? E assim na conversão de alguém, Deus dá ao homem a capacidade dele pensar racionalmente. O segredo não é ser culto, o segredo é ter o temor de Deus, pensar biblicamente. Eu lembro a vocês, nós temos a Bíblia, irmãos, o que muitos não têm, nós temos. Então é importante que nós sabemos disso. Outro detalhe, para a dignidade do meu reino, tornou a vir a mim a minha majestade e o meu resplendor. Deus tirou dele? Não. Deus tornou trazê-lo para o trono. Mas agora, um homem convertido, ele traz bênçãos. Os irmãos perceberam? Agora um Nabucodonosor convertido, sentado no trono, fez a população respirar, né? Quando um homem justo ocupa o trono, toda a população pode dizer: quando um homem perverso ocupa o trono, a população foge com medo, tem medo.
Mas agora não. Os irmãos já viram o que acontece quando Deus converte o pecador? A família dele é abençoada. Todo mundo respira. A pinga não vai para lá. Ele não é violento mais. Olha que bênção ele é para a sociedade. É assim que Deus faz, quando o homem se converte. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora sim, não era um egoísta no trono, pensando em como ter todo mundo aos pés dele, ter todo o dinheiro, todo o conforto. Deus deu para ele. Mas ele não era mais egoísta, pensando nele. Agora era um homem que buscava o bem de todo mundo, para a glória de Deus. E vamos terminar esta mensagem? Eu nem pude terminar tudo, porque faltam mais dois assuntos. Veja, irmãos, o versículo 37, que finaliza o capítulo 4. Agora, pois, eu, quem? Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. Agora é verdadeiro louvor. Está vendo? Louvor é o quê? Eu vejo hoje a população evangélica. Ela vem para louvar, vamos. Espera. Aqui está um homem humilhado, convertido no coração, que entendeu o que é louvar a Deus. O louvor não parte de meras músicas. Não é cantando o que eu gosto de cantar e colocando o nome de Deus ali para dizer que eu estou louvando. Louvor é de coração quebrantado, de lábios que professam verdadeiro amor ao Senhor, de homens e mulheres que foram ao pó e foram restabelecidos na vontade de Deus. Olha, Jó, quando ele caiu no chão, quando soube que tinha tomado tudo dele, roubado tudo, ele ali no pó exaltou o seu Deus, louvou o seu Deus. Você quer ver? Veja a vida de Nabucodonosor agora. Louvo, glorifico a Deus. Nossa vida é para isso, irmãos. E veja, porque, qual a razão? Todas as suas obras são verdadeiras. Em Deus não há mentira, não há crueldade, não há injustiça. Nosso Deus não é um ditador, é um soberano. Está vendo? Porque ninguém está acima dele. Mas mesmo assim, como soberano, ele ama, ele mostra bondade, misericórdia e mostra justiça. Ele não é ditador, não. Qualquer ser humano que se exalta, ele se torna um ditador. Está vendo? Então, ele está ocupando o lugar, tentando ocupar o lugar de Deus. Veja mais, queridos irmãos, todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos. Justos. Não há injustiça em Deus, não há. Quando você chegar no céu, você vai saber, e você deve saber agora, que você foi salvo por justiça, porque Deus puniu Jesus em meu lugar. Isso é justiça. Está vendo? Todos os atos de Deus são feitos por justiça. Deus nunca vai levar ao céu alguém porque, tadinho dele, eu vou ter dó dele. Não. Deus age com justiça até na salvação de alguém. Ele puniu Jesus em lugar do povo dele. Então ele usou de misericórdia por causa de Cristo. E todos os atos dele no mundo são de justiça. Se os irmãos verem que lá na África está morrendo gente, criança e tudo, os atos de Deus são feitos por justiça. Glorifica Ele. Glória, glória e glória a Ele.
Está morrendo gente por causa de Covid. Todos os atos dele são atos de justiça. Não há injustiça. É quando você vê as coisas do ângulo dele, do ponto de vista dele, que você vai entender. Ok? E agora, olha como Nabucodonosor termina. Com que mensagem ele termina? E pode humilhar, ele pode humilhar aos que andam na soberba. Olha que coisa, irmãos. Que verdade tremenda. Por isso eu tenho dito, humilha. É melhor você se humilhar antes que Deus lhe humilhe. É melhor. Quando o homem se humilha, Deus desce para falar com ele. Volte ao pó, porque quando ele humilha os que andam na soberba, é coisa terrível, irmãos. Vocês vão ver no próximo capítulo, que ele não fez com o filho de Nabucodonosor o que ele fez com Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor, ele usou de misericórdia, com o filho dele, Belsazar, foi para o inferno, foi nos seus pecados, o juízo veio, está vendo? Com uns Deus usa de misericórdia, com outros não, está vendo? Cuidado quando Deus humilha para sempre, e aí vem um castigo eterno. O povo de hoje não gosta de ouvir coisas boas. Ah, o pastor está pregando, eu gosto daquilo. Não, nós não temos que ouvir o que eu gosto, eu tenho que ouvir aquilo que eu preciso ouvir, para a glória de Deus, é para o meu bem. Quanto mais eu me humilho, melhor para mim. É melhor viver na presença de Deus do que longe dele. É melhor viver sofrendo na presença dele do que no conforto do pecado. É melhor. Que o Senhor, portanto, venha e aplique a sua palavra bendita em nossa vida, nós que somos crentes, para termos fé viva, que não se apaga em meio às provações. E talvez entre meus ouvintes tenha alguém que hoje se humilhou perante o Senhor e queira se converter a Ele. Jesus é poderoso para salvar.